Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Movimente Podcast. E hoje a gente está aqui para conversar sobre essa transição de presidência, conversar com o nosso presidente Cris, aqui com a gente, o nosso vice Matheus, e também com o Jefferson, que está hoje no consultivo da SPG Jovem. E a gente vai contar sobre esse momento de transição que já passou, mas também o legado deixado pelo Jefferson e os novos planos que vêm do Cris e que vêm do Matheus. Para começar, vou conversar com você, Jeff. Pensando no momento de hoje do Conselho, o Conselho vive um momento muito bom hoje, né? Com um super conselho, super completo, com pessoas muito boas. E eu queria entender de você se tem uma ou talvez mais ações que você vê que foram primordiais durante a tua gestão para alavancar o Conselho também. Oi, Vic. Oi, Cris e Matheus e a todo mundo que estiver nos acompanhando. Penso que esse momento de expansão do Conselho e agora já um momento de maturidade, um momento de sedimentação desse crescimento, ele foi construído com base em algumas coisas. Os principais pontos foram uma valorização da participação do conselheiro dentro do Conselho. Acredito que antes a gente tinha um formato que não deixava isso tão claro para a pessoa que estava participando, o quão legal e o quão bom era participar do conselho. E aí a gente passa para o segundo momento, que é justamente a reestruturação. Não tinha como a gente fazer essa reorganização toda se a gente não pensasse, não projetasse o conselho, não olhasse lá na frente onde a gente queria chegar, onde a gente via que era possível chegar. A gente sonhou ali onde a gente queria chegar e daí fez um caminho, né, reverso do que de algumas mudanças, algumas coisas que a gente precisava fazer. Isso desembocou numa reestruturação, né? A gente refez o regimento interno do conselho. E aí, com o apoio de todo o conselho que tinha naquela época, a gente reestruturou essa organização e isso deu base para que a gente pudesse crescer. E aí a resposta veio do público, né? Que hoje aí a gente tem participações grandes, muitos membros interessados, um nível de retenção muito alto a cada participação, a cada recepção de novos membros. Eu vejo assim que o primordial foi isso, sonhar, pensar no planejamento, reestruturar e valorizar principalmente a participação do conselheiro. Você sentiu uma diferença de aderência, então, do pessoal, isso? De participar de uma recepção e gostar e querer continuar, entender que aquilo é importante para ele, isso? Com certeza, né? Nos momentos que a gente estava antes no conselho, eu acredito que o Cris deve ter vivido essa fase também, a gente tinha dificuldade de atrair pessoas e uma dificuldade ainda maior de reter as pessoas, porque vinha pouca gente, às vezes não vinha concentrado, às vezes talvez até vinha bastante gente, mas vinha, assim, acontecendo, chamava um convidado, ele aparecia lá num dia ordinário, aí estava acontecendo um monte de coisa, você não conseguia dar atenção para a pessoa, não conseguia organizar, ela via aquela confusão toda e falava, cara... acho que não é isso aí que eu quero para mim não, né? Então o fato da gente ter mudado isso com a valorização, de ter um momento em que o conselho acaba parando para receber os novos membros, já facilita muito isso. Sim. Que a pessoa percebe que todo o ambiente está organizado, tá pensando na recepção do novo membro, e aí ele vai se sentindo cada vez mais parte, e não um convidado, uma vela que tá ali no meio do projeto e que não sabe para nada, fala, pô, cara, eu não entendi nada, não vou conseguir contribuir aqui. E aí a pessoa não ficava. Então eu vejo que essa organização toda deu uma diferença, assim, absurda, né, na capacidade da gente atrair as pessoas de uma maneira concentrada e daí também de retê-las depois, porque elas conseguem, ainda que não seja o ideal, entender muito melhor o espaço, o ambiente e onde que elas podem eventualmente se encaixar ali dentro. E essa última recepção foi a prova disso, né? A gente conseguiu ver o pessoal participando, chegando em grande volume de pessoas querendo conhecer, querendo participar, agradecendo pelas oportunidades. Eu vi isso muito na nossa visita técnica lá, o pessoal agradecendo por conseguir estar ali, porque realmente é uma oportunidade que talvez se não fosse a SPG Jovem, essa oportunidade nunca chegasse, né?
Aproveitando, Cris, Matheus, essa questão desse momento é uma grande responsabilidade, né? Assumir o conselho justamente num momento tão bom. O que vocês enxergam de ações, de planos para conseguir manter essa constância, esse crescimento do conselho? Então, assim, a gente, quando eu assumi a vice-presidência lá atrás, eu não imaginava que a hora que eu fosse assumir a presidência, eu ia assumir num conselho tão grande, né? É totalmente diferente se fazer a gestão num grupo ali que tem 15, 20 pessoas ali, do que fazer uma gestão no grupo que tem 70 pessoas e assim, são 70 líderes, né? Então são pessoas que têm muitas ideias, que querem fazer as coisas, que, enfim, querem espaço, sabe? E da mesma maneira que eu tenho que organizar tudo isso, eu não posso matar essas pessoas, ideias dessas pessoas, né? Só que a gente também não pode executar tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem uma ideia muito de primeiro manter o que foi feito ano passado, assim, manter o que foi feito nesses 2 anos que deu muito certo, e ir colocando aos poucos alguns projetos novos. A gente já fez esse ano um concurso de projetos, onde a gente pegou alguns projetos de alguns conselheiros, e a gente está em processo de execução deles. E a gente quer realmente manter todos esses projetos que já estão rodando de uma maneira mais forte, assim. A gente tem mais conselheiros esse ano para a gente conseguir fazer tudo. A gente tem uma ideia de fazer a nossa representação estadual, que a gente tinha muito forte ano passado, manter isso, mas ter até uma representação mais forte aqui dentro da própria cidade, da própria SPG também, dar mais apoio para a diretoria. Então a gente tem várias frentes ali que a gente está equilibrando todas elas para que todas andem, né? Mas eu acredito realmente que a gente vai conseguir, porque a gente tem um conselho muito grande hoje. Tem muita gente disposta a tomar frente. Então tem projetos aqui, por exemplo, que a gente já tá vendo eles tocando e eu tenho que deixar que eles sejam conduzidos, sabe? Eu não posso ficar colocando a mão neles todo o tempo, até porque não precisa, sabe? A gente tem gente capacitada para fazer isso, sim. Então é deixar que esses projetos andem e a gente ir abrindo esse leque cada vez mais disso. Uhum. Eu acho que o Cris foi cirúrgico, assim, em todos os comentários que ele fez. Eu acho que grande parte do nosso princípio, quando a gente começou a formular a gestão desse ano, a gente já pensou em como os projetos podem impactar agora, né? Esse ano a gente quer causar impacto, realmente fazer a diferença com os projetos que a gente está colocando em prática. Não que ano passado não tenha sido feito, mas eu acho que trazer esse lado a mais, né? Aumentar a relevância do conselho dentro do estado e também do município, enfim, fazer a diferença aqui dentro. Uhum. E você tem um foco, talvez, mais estratégico dentro dessa vice-presidência para contar para nós? Que tipo de papéis você vai assumir? Eu acho que é mais manter ser o braço mais operacional, assim, eu diria. Apoiar muito o Cris, né, nas decisões, enfim, apoiar no que eu puder, né, nas escolhas de diretoria, enfim, e tentar manter, não ser só o cara que vai estar substituindo o Cris nas ausências, mas, enfim, ter um papel ativo para manter o conselho girando e manter essa energia, né? A gente sabe que agora entrou muitos novos membros, a gente tem membros ativos já que já estão com o conselho tem um bom tempo. Então, eu acho que manter essa energia, essa chama acesa é papel do vice-presidente. Então, eu acho que grande parte da minha contribuição nesses 2 anos eu quero realmente focar focar em energizar o conselho para que as pessoas realmente se engajem nos projetos, estejam engajadas em captar novos membros e fazer o conselho crescer cada vez mais. Legal. Eu vou fazer uma observação. Cara, isso que você falou, Matheus, é muito massa. Porque foi isso que eu vi no Cris durante toda essa gestão, né? O Cris foi um motor ali do conselho no funcionamento, longe de ser uma pessoa que ficava só eventualmente substituindo ali numa coisa ou outra. Não, o Cris era o cérebro de muita coisa e a mão de muitas ações também ali. Então, cara, eu acho que você tá... É muito legal ver que você também tá com essa mesma ideia, porque acho que tem tudo para dar, assim, ainda mais certo, sabe? Eu tenho para mim um conselho que você deu, né? Acho que eu e o Cris, a gente tem uma sinergia muito boa juntos, assim, né? O Cris tem esse lado mais analítico, enfim, criativo. Eu já sou um cara mais de energia, né? Enfim, colocar a galera para trabalhar junto e acho que tem tudo para dar certo, assim, né? Acho que é uma parceria que, quando o Cris me fez o convite, eu fiquei muito feliz, né? Não esperava e, bom, aceitei o desafio e fiquei um pouco preocupado no começo, mas eu acho que toda vez que a gente recebe um desafio novo, a gente titubeia ali no primeiro momento, mas acho que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, né? Então, acho que foi o momento certo e, enfim, tô muito feliz de poder integrar aí a gestão da SPG Jovem esse ano.
Eu lembro muito de uma fala do. Não é o mesmo contexto, né? Mas eu lembro muito de uma fala que o Michel Temer teve com a Dilma, que ele falou que ele era um vice decorativo, né? Eu fiquei muito com isso na cabeça quando eu fui virar vice desse Fer Jovem, que eu não queria ser um vice decorativo, né? E, assim, eu acredito que eu não fui um vice decorativo, assim, e muito por eu ter chamado o Matheus é porque eu não queria alguém só pra ser meu vice ali, só pra concordar com o que eu falava, assim, sabe? E uma coisa que eu prezo muito, que eu prezei muito no convívio com o Jeff, é assim, a questão da gente ser parceiro, mas a gente não se indispor, assim, sabe? A gente não brigou uma vez, assim, sabe? O que é raro numa relação de 2 anos que os dois estão liderando um grupo tão grande, né? Então, tipo assim, não, a gente tá aqui, tipo, pra fazer um negócio diferente na cidade, pra evoluir, pra criar coisas, mas, assim, se for pra gente ficar brigando, não vale a pena a gente tá aqui, né? E muito do chamado Matheus foi muito por isso, assim, sabe? Porque a gente tem perfis parecidos, mas diferentes, assim, sabe? Eu sou um cara mais, assim, eu sou um maluco, assim, sabe? Eu tenho ideia de madrugada, enfim, eu tenho minhas piras diferentes, assim, sabe? E o Matheus já tem um jeito mais de juntar a galera, mais de puxar, assim, sabe? Que é uma coisa que eu precisava, assim, ter acoplado comigo, assim, sabe? Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer um mandato bem legal, assim, e vamos fazer muita coisa e que vai ser leve, sabe? A gente não vai ter problemas, assim, esses 2 anos, que eu acho que é o mais importante de tudo. Eu, dentro do conselho, senti esse acolhimento, assim, dessa fase, né, onde nas reuniões a gente vinha falando, o Jeff falava do fato de estar devagarzinho se desligando e o Cris assumindo a frente, eu vi que, e você também, Matheus, eu vi que o pessoal foi abraçando, né? Sim. Então, tá todo mundo muito feliz, muito leve com essa troca. Eu já vou aproveitar justamente para perguntar sobre isso. Esses momentos de transição, às vezes eles são momentos complicados, né? Às vezes é um momento difícil. O que vocês veem que essa transição foi tão leve, tão diferente, foi tranquila? Isso é devido às ações de vocês, né? Mas como que vocês construíram isso? Uma troca de gestão tão simples, entre aspas, de ser feita? Pra mim, esse período de transição foi fantástico, assim. Eu acho que tudo que acaba sendo atropelado não consegue ser executado da melhor maneira. Então, esse período de transição, né, a gente, depois que virou o ano, teve essa virada de chave, a gente começou já a integrar os novos diretores, já integrar a nova diretoria, fazer as ações, tirar do papel algumas ideias e já contando com o apoio, né, da diretoria passada. Então, acho que foi fundamental, assim, nesse quesito. Porque pra gente realmente tocar o conselho, às vezes você cair de paraquedas numa função que você às vezes não sabe como executar, é complexo. Então, principalmente no papel que a SPG Jovem tem, né, de formar lideranças, é uma tarefa muito importante. Então, eu acho que esse período de transição foi algo fantástico e a gente tem que fazer mais vezes, né? Na próxima vez, fazer de novo, porque realmente foi... A gente fica ansioso, né, obviamente, mas acho que serviu de muito aprendizado, assim. Foi muito rico esse momento. Eu acredito que a gente teve, da mesma maneira que a gente combinou tudo muito certo, assim, como que ia ser todos os passos, a gente também teve calma, né, de executar eles. Então, a gente não saiu se atropelando, não saiu, vamos trocar de uma vez e ser isso, assim, sabe? A gente conseguiu cumprir todos os passos ali de uma maneira legal pra não se atropelar ali completamente, né? E eu acredito que o conselho, como um todo, já tinha entendido isso lá no começo, né? A gente tinha entendido que ia ter uma transição e também foi indo junto, assim. A gente tem uma sorte que o conselho é muito unido também, né? Então, a gente não teve, por exemplo, bate-chapa, essas coisas que, assim, é do jogo, talvez, se tiver que ter, vai ter que ter, né? Mas que acaba muitas vezes rachando um conselho, acaba desunindo ali, enfim, a ideia é muito a gente conversar pra tentar agregar, né? Não, porque ter 2 chapas, né? A gente pode ter uma agregando as 2 pessoas, né? E eu acho que tanto eu, quanto o Jeff, quanto o Matheus, como todo mundo que é liderança ali, a gente tem muito essa de que a presidência é um cargo de condução do conselho, né? Não é, sei lá, um ápice de carreira, não é... É uma coisa de condução do conselho mesmo. Então a gente não se posiciona como se fosse a mais que o conselho, né? Tipo, o conselho faz isso e eu, como presidente, vou ficar sentado na minha cadeira aqui e não vou fazer nada, né? A gente tá junto, a gente vai pra posto de gasolina, correr atrás de carro, a gente faz tudo igual o conselho faz, assim, sabe? Porque a gente é um conselheiro também, né? A gente só tá... Alguém tem que, às vezes, conduzir, tem que ter um líder, né? E a gente tá ali nesse papel ali pra conduzir, pra seguir as vontades do conselho, né? Não as nossas, né? Então é engraçado, assim, eu tava conversando com a minha namorada esses tempos, e eu falei, eu queria fazer tal coisa do conselho, mas eu acho que o conselho não vai querer. Ela, mas por quê? Você não é o presidente? Eu falei, só, mas não sou eu que mando, né, em tudo. Eu vejo que o conselho quer, né? E se o conselho não quiser fazer, eu não posso, não, eu vou fazer e é isso aí.
E eu acho que a gente tem muito certo isso, assim, e por isso que as coisas acabam andando, né? A gente vê que nem toda liderança é assim, né? Então, acaba que deixa as coisas bem difíceis. Muito legal, acho que o Cris citou um elemento muito importante nisso. A liderança é nada mais do que dar o exemplo, né? E se você dá o exemplo de que você fica sentado sem fazer nada, só mandando, as outras pessoas vão querer exercer a liderança dessa mesma maneira. Então, a gente participar ativamente das ações, demonstrando que esse é o exercício efetivo da liderança, que é tomar a iniciativa de fazer as coisas às vezes difíceis, tomar a iniciativa de fazer aquilo que às vezes as pessoas não querem fazer, que não é só alegrias, né? Que às vezes tem momentos difíceis e a gente tomar essa iniciativa de fazer aquilo que nem todo mundo está disposto a fazer, isso que é o verdadeiro exercício da liderança. É fazer o que tem que ser feito, que nem sempre é confortável, nem sempre é fácil, né? Às vezes você é confrontado com decisões complexas, difíceis que você precisa tomar e que você tem que agir, você tem que fazer as coisas acontecerem. E eu vejo que é por isso que esse processo também de transição, ele sempre foi muito tranquilo. A gente falou ao longo da gestão muito sobre sucessão, muito sobre esse momento, e você já começa, o próprio, me corrija se eu estiver errado, mas o próprio convite, ele já de certa maneira é uma forma assim, cara, você vai ser meu presidente. Já é um compromisso que você está olhando, sabe? Isso aqui é um compromisso de 4 anos. Sim. Um compromisso de 2 anos aqui, mais 2 anos ali na frente. O Matheus, você não tinha pensado nisso ainda, agora. Essa é a hora. Sim. Não, mas eu tô brincando com o Matheus, tenho certeza que ele sabe muito bem disso. E esse plano de longo prazo, então a gente já começa fazendo tudo isso e as pessoas ao nosso redor também já vão entendendo isso, né? Então, por mais que tenha a possibilidade de ter uma eleição, isso é um controle de democracia, né? Para que não seja um negócio impositivo, fulano escolheu fulano para ser vice, daí agora não tem mais o que fazer e tal. Não, se a coisa não for bem conduzida, se a liderança se comportar de uma maneira que não seja legal para o grupo, não seja bacana, existe um caminho para que isso seja contestado. Mas se está todo mundo vendo que a construção que está sendo feita, ela é conjunta, ela não é de uma pessoa, mas é do grupo, de todos os participantes, quando chega nesse momento é isso que a gente experimenta, né? As pessoas, elas não se sentem surpresas, elas não temem, elas não têm medo do próximo momento, elas simplesmente falam, nossa, que legal, agora vamos em frente, vamos ver como que as coisas vão ser, e aí eu percebo que essa é talvez a virtude desse momento, que a gente veio construindo desde lá o começo para acontecer isso, e o fato de não ter nenhuma outra candidatura, nenhuma outra chapa ali, demonstra que a construção dessa chapa envolveu todos os participantes, todas as pessoas, a ponto de todo mundo se sentir incluído e de falar, não, bacana, o trabalho tá legal, tá continuando, a gente vê que tem um futuro massa e não tem por que alguém falar assim, não, isso aí tá tudo errado, vamos apresentar aqui um caminho diferente para fazer, né? Poderia acontecer, mas na minha visão, se acontecesse, talvez seria daí uma manifestação mais egoística do que propriamente um problema, assim, de, nossa, o conselho não está funcionando, né? Então, foi um momento muito, muito bacana e vejo que é o fato de que a construção de liderança deu certo. Uhum. Né? A gente tem muitos novos líderes engajados nessa nova chapa para organização do conselho, mas também para os projetos, para trocar projetos, para se envolver de N maneiras dentro do conselho. Então, é isso. Sobre essa questão dos momentos que a liderança participativa passa, né? Que você não está só delegando, você está vivendo tudo junto. Teve algum momento, ou talvez até alguma questão em específico que talvez a gente não ficou sabendo muito por fora, mas que você enfrentou durante a tua gestão, que foi mais difícil, foi mais desafiador? A gente teve diversos momentos, assim, sabe? A esmagadora maioria deles foram momentos muito positivos. Igual o Chris falou, a gente teve uma gestão de 2 anos em que a gente nunca
nunca teve uma briga, nunca teve uma discussão. E eu lembro, assim, que também em relação aos demais membros da diretoria, a gente eventualmente discordou sobre uma ideia, uma coisa e tal, mas nunca teve, assim, nenhum desentendimento direto, efetivo, assim, de você brigar com a pessoa, de você, vamos dizer assim, cruzar aquela fronteira da civilidade, da urbanidade, isso nunca aconteceu. A gente teve momentos dentro da gestão em que a gente precisou tomar algumas decisões dentro da diretoria, às vezes até muito drásticas, né? Eu vejo assim que o único poder verdadeiro que o presidente tem, e aí todo poder ele é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que você tem o poder, você também tem o dever de fazer aquilo que protege o conselho e organiza o conselho. E a gente teve momentos dentro da nossa diretoria ali que nem todo mundo estava querendo contribuir assim da maneira que se alinhava com a proposta do grupo todo. Então, infelizmente, nesses momentos a gente teve que tomar algumas medidas mais drásticas, mas no final das contas acredito que tudo deu muito certo. E também acredito que foi o momento do começo, porque a gente, para fazer essa virada de chave, a nossa dificuldade lá atrás foi que a gente veio com uma proposta de, cara, a gente quer, esse negócio é muito legal, é impossível que mais pessoas não saibam disso e não queiram participar, a gente tem que fazer uma virada de chave muito grande aqui dentro. E aí esse foi um momento assim de tipo, cara, mas como que a gente vai propor isso, como que a gente vai organizar? E aí esse foi um momento assim de muita firmeza que a gente teve que ter logo ali no começo, naquele momento de virada, que hoje é um desafio diferente, né? Igual o Cris e o Matheus comentaram hoje, até você mesmo perguntou, você pega o conselho num outro momento e você tem o desafio de manter o crescimento, e lá atrás a gente tinha um desafio de, beleza, como que a gente faz esse negócio crescer, né? E acho que foram esses dois momentos assim mais marcantes, porque uma vez que a gente corrigiu o que precisava corrigir, colocou no caminho certo, e aí as coisas se azeitaram, as lideranças se manifestaram naturalmente, né? E aí quando elas se manifestaram naturalmente, você só precisava ter as ideias, os inputs, e as coisas iam acontecendo. Ninguém precisava chegar ali, tipo... Claro que teve coisas que também não saíram 100% como a gente planejava, mas muita liderança foi exercida, assim, com autonomia. Né? A pessoa tinha ideia, validava as balizas principais e tocava o pau. Então foi muito legal. Passados esses dois momentos, a coisa aconteceu de maneira muito orgânica e muito natural. Complementando o que o Jeff passou, assim, quando a gente assumiu ali, a gente era um conselho, acho que devia ter umas 15, 16 pessoas no conselho. A gente se reunia ali na sala da presidência ali, era todo mundo em volta de uma mesa e era isso a reunião, né? E a gente passou para ser um conselho que tinha 60 pessoas e que não dava mais para todo mundo se reunir numa mesa e discutir, porque não ia dar tempo, né? Não tinha como todo mundo 60 falarem, né? E algumas pessoas nesse começo não entenderam esse momento, não entenderam que a reunião tinha aumentado, não entenderam que a gente começou a ter uma reunião executiva, por exemplo. E, enfim, acabaram que não se adaptaram ao dia a dia do conselho e muitas delas acabaram saindo ali. E, assim, a gente fica assim, tipo, não é legal quando um conselheiro sai, lógico, né? A gente quer que todo mundo fique. Só que também a gente entende que aquele conselho com 15 pessoas, ele não existe mais, né? Ele não tem como voltar atrás, tem como expulsar os caras agora e falar que a gente quer que voltasse a 15, né? Então, são coisas que acabam acontecendo, que é do jogo ali, é do dia a dia de manter um conselho ali, mas eu acredito que foi muito o que o Jeff falou, assim, sabe? A gente conseguiu sair bem de toda essa situação e o pessoal que ficou ali no conselho, porque realmente quer somar, quer fazer um negócio diferente e tá muito junto com a gente, sim. Cris, pensando nessas mudanças de ações, né? O que você leva do legado do Jeff que você quer manter e o que você pensa de novo? Então, assim, eu aprendi muito nesse tempo com o Jeff, assim, eu não tava, assim, foi um desafio grande no começo, assim, eu sou empresário há 9 anos já, né, então eu não tinha chefe fazia um bom tempo, né, e por mais que a gente tenha uma questão, assim, a gente conversava tudo mais, não vinha nenhuma ordem pra mim, né, mas existe uma hierarquia, né, então eu no começo, eu falava, não tô acostumado com isso, assim, sabe. E a gente tem perfis bem diferentes, assim, né? O Jeff é uma pessoa bem mais calma, bem mais centrada que eu, bem mais analítica que eu. Eu já sou mais... Enfim, eu falei, eu sou um maluco, assim, sabe? Eu sou mais de ir, executar, de voltar, de testar e voltar, sabe? De ter ideia do nada e tá tudo certo, eu quero fazer diferente, sabe?
Então, eu acredito que nesse tempo eu consegui entender que eu não posso ser esse Cris malucão que eu sou dentro da minha empresa, dentro de um conselho, né? Eu tenho que parar, às vezes sentar, às vezes eu não resolver na hora as coisas, né? Tipo, vamos resolver amanhã isso aqui, vamos resolver depois, não vai acontecer nada se não resolver agora, sabe? Então, muito disso eu acabei entendendo as coisas da gestão, eu acabei trazendo até pra minha própria carreira e, assim, pra minha própria empresa, nesse momento, assim, de eu ter um pouquinho mais de calma em cima das decisões, assim. E o que eu vou manter é realmente, sim, essa união que a gente tem, essa alegria, esse dia a dia do conselho tá mais alegre, assim, de realmente gostar das ações, a gente tem que manter isso, assim. E a gente tá num momento hoje do conselho de, tipo, beleza, tá tudo funcionando, tá tudo legal, as ações foram feitas muito legais, mas e se a gente melhorasse aqui? E se a gente tá meio que questionando um pouco as ações pra melhorar elas, assim, não que estivessem erradas. Por exemplo, a gente ganhou muita premiação ano passado, ganhou muita premiação em basicamente tudo que teve do estado a gente ganhou ano passado. E a gente tá, beleza, a gente ganhou o prêmio, mas será que o objetivo aqui a gente não consegue melhorar? A gente, será, feirão do imposto, a gente ganhou todos os prêmios. Será que a gente não consegue conscientizar mais ainda a população, tipo, ou além do prêmio, assim, sabe? Será que esse cara que vai no posto, ele tá entendendo realmente o que é o feirão? O que a gente consegue fazer além agora? Então a gente tá nesse momento de questionar algumas coisas para elas melhorarem, assim, tipo, entendendo que foi tudo certo, foi muito legal, a gente ter ganho todos os prêmios do estado, a gente colocou o pé na porta do estado para ninguém falar um A da gente, mas agora a gente tá olhando pra nossa cidade, vendo como é que a gente consegue ir além, a gente ganhar os prêmios, mas também conscientizar a ponta ainda mais, sabe? Então a gente tá nesse momento de entender todas as ações para melhorá-las cada vez mais. O processo, eu acho que o Chris falou tudo, assim, eu não... Acho que a continuidade das ações, assim, eu acho que todo esse processo que o Jeff e o Chris brilhantemente conduziram na última gestão, esse processo de entrada, novos membros, trainee, eu acho que tudo isso serviu muito para realmente fazer com que as pessoas se engajassem no conselho e nos projetos, né? Toda a estrutura de diretoria, enfim, isso tudo foi muito rico para que hoje o conselho pudesse ser o que ele é. E eu acho que isso é dar, como o Chris falou, é dar continuidade e, obviamente, ter esse pinguinho de questionamento para ver como a gente pode melhorar. Então, eu acho que essa é a marca que a gente quer deixar aí e, obviamente, como o Chris falou, é impactar. Realmente, será que as ações que a gente vai fazer no feirão, que a gente fez nas outras ações, será que elas estão realmente impactando quem está na ponta? Então, é esse o objetivo principal da nossa gestão aí. Lá no, citando um exemplo ali, quando eu conversei com o Michael pra ele assumir a pasta de onboard, foi uma reunião que a gente fez lá no karaokê ainda, eu falei lá com ele. E eu soltei um desafio pra ele, eu falei, cara, a gente tem que fazer recepção e fazer no auditório, você topa? Ele falou, não, vamos lá, só que eu imaginava isso ano que vem, na verdade, né? Eu imaginava isso ano que vem na última recepção. E foi logo na primeira hora que a gente viu ali que tava batendo 100 inscritos, a gente falou, cara, vamos pro auditório. Daí uma galera ficou com medo, falei, vamos, Eu fiquei com e medo. deu certo. E deu muito certo, assim, sabe? Então, às vezes a gente tem que ser impulsivo, assim, às vezes também, mas eu imaginava isso ano que vem, sabe? Então o Michael já saiu de primeiro, ele já fez o objetivo da gestão dele, assim, sabe? Agora não sei o que a gente vai dar desafio pra ele agora, não sei. Eu tenho comigo, assim, que eu acho que agora a gente furou a bolha, assim, eu acho que vai ser meio que praxe a gente fazer lá. Não, mas agora tem que ter um lugar maior que o auditório agora, não sei Bom, o que a gente faz, né? aumenta Fazer a 2 meta dias agora. a recepção, sei lá, tem que aumentar a meta Legal. pra ele. Legal. Mas isso que. Esse é um momento, assim, de muita satisfação, sabe? Porque a gente poder estar vivendo, eu comentei na nossa reunião de aclamação, que o momento mais importante da vida de uma liderança como presidência, no meu caso, é justamente esse momento da transição. Porque no nosso caso, né, tô falando da nossa realidade como conselho que forma e desenvolve líderes, se você não tem uma sucessão, então o desenvolvimento de liderança não está acontecendo, né? Então é muito bacana porque significa assim, não, o objetivo final, o objetivo principal, a razão pela qual a gente faz toda essa correria, toda essa loucura, essa montoeira de projetos, essa montoeira de coisa, no final das contas ela deu certo, né? E por que eu tô comentando isso? Porque esse é o objetivo final, né? Não é pelos prêmios, não é pelo negócio, aquilo ali é o negócio, é o momento. Mas lá no final é pra gente olhar e falar assim, cara, que massa, novas lideranças surgiram, lideranças que já existiam evoluíram, cresceram e agora estão enfrentando novos desafios. E isso se conecta exatamente com o que o Chris falou ali no desenvolvimento das nossas ações. Eu vejo assim que essa mentalidade da gente puxar para o lado de ver a ponta e ver a efetividade e a finalidade das ações que a gente está desenvolvendo
demonstra um momento de maturidade do conselho e da gestão, que é, a gente cresceu, beleza, e agora, será que com esse tamanho que a gente tem, vem toda a responsabilidade de ser referência, vem toda a responsabilidade de se manter na ponta, no topo, e é aquilo que se diz, né? Chegar ao topo é fácil, difícil é se manter no Se topo. manter. E essa mentalidade que eu vejo que o Cris e o Matheus estão trazendo para dentro da gestão deles, e tenho certeza que isso reflete também a mentalidade de todos os nossos conselheiros, é tipo, não, beleza, vamos continuar no topo, vamos melhorar, vamos atingir de verdade os objetivos, vamos ver como que a gente pode realmente ser cada dia mais relevante, mais influente dentro da nossa cidade. Esse é o caminho para efetivamente se manter relevante e no topo. Uhum. Eu tenho uma pergunta que eu tô curiosa para saber a resposta, tanto para o Cris quanto para o Matheus, porque talvez tenham respostas um pouco diferentes, né? Se a gente voltar aqui daqui 2 anos, o que é que precisa ter acontecido para vocês avaliarem que a gestão foi um sucesso? Nossa, essa é... Boa, né? Filosófico. Essa é filosófica. Assim, eu acredito, sim, que a gente ser referência do Estado como Conselho Jovem, a gente já é hoje, a gente é o maior conselho do Estado hoje, tanto em tamanho quanto em ações, assim, não dá pra dizer o contrário, então a gente quer, se a gente manter isso, vai ser um sinônimo de sucesso. A gente conseguir colocar mais gente nas diretorias, tanto da FACIAP Jovem quanto da CPG, então, sim, se a gente virar o mandato ano que vem, a gente conseguir colocar mais, a gente tem 3 diretores hoje que são conselheiros, vão ser diretores da CPG, né? Fora ex-conselheiro, né? Mas se a gente conseguir colocar mais, ano que vem, colocar uns 5, 6 ali, vai ser um sinônimo de sucesso, porque é a continuidade do conselho. Se a gente conseguir fazer a sucessão natural, que é o Matheus assumir a presidência, né? Então, enfim, eu acho que é o principal objetivo, assim, é que a gente faça tudo certo para que não tenha rompimentos ali, né? Enfim, nesse processo ali, então vai ser um sucesso, assim. Em tamanho de conselho é difícil a gente medir, assim, que seria sucesso nisso, mas a gente pensa em crescer ainda mais, né? E eu acredito que a gente atingir hoje algumas áreas que a gente não atinge tanto com conselheiros, assim. A gente não consegue atingir tão forte hoje a área de inovação da cidade, a área de tecnologia, por exemplo, que é muito forte aqui na cidade. Eu participo do Vale dos Sinos, por exemplo, do Conselho de Inovação da cidade. E a gente conseguir trazer esses empresários mais tecnológicos, a gente vai somar bastante com o nosso conselho. A gente não traz hoje, por exemplo, empresários do agro para o conselho. Que a gente acredita que tem bastante empresário jovem do agro que poderia somar com a gente aqui, assim. Uma galera um pouco mais... Até entrou no nosso conselho agora, o Dezevec, que é dono de uma balada aqui de Ponta Grossa, né? E eu quero mais esses negócios talvez diferentes, assim, sabe? Do que a gente tem no conselho. Negócio mais de jovem mesmo, loja de streetwear, sabe? Uma galera diferente, gente que tenha... loja de camiseta de banda, sabe? Tipo, uns negócios que são um pouquinho diferentes, assim. A gente conseguia atingir um empresário jovem diferente do perfil que a gente tem hoje, assim, sabe? Eu acho que quanto mais a gente conseguir abrir isso, empresário de internet, infoprodutor, sabe? Eu acho que vai ser um sucesso pra gente ter mais essa conversão, troca de ideia, sabe? Que a gente consiga fazer uma ação e a gente tenha, tipo, um cara do agro que tem umas skills bem diferentes da gente, dando opinião sobre o furão do imposto. Então, o que esse cara sofre com o imposto, sabe? É bem diferente do que eu, o Matheus e o Jeff sofremos, assim, sabe? Então, eu penso muito nisso, dar uma oxigenação de gente diferente dentro do conselho, pra mim, eu vou ficar bem feliz de a gente conseguir isso. E pra mim, acho que só complementando o que o Cris falou, eu acho que realmente fazer a diferença na vida dos conselheiros. Então, identificar a melhoria no perfil de cada um. Assim, eu acho que entrou uma pessoa no conselho e ela percebeu melhorias, né? Ano passado a gente teve um projeto fantástico aí, conduzido aí pelo pessoal do conselho, que foi o projeto Você, que acabou trazendo uma melhoria incrível para diversas pessoas aqui dentro do conselho. Acho que o pessoal que está assistindo vai lembrar de alguém que, né, enfim, consequentemente participou do projeto e foi notória, assim, a melhoria das pessoas, né? Não que as pessoas eram ruins, mas é que acabaram se tornando pessoas ainda melhores, né? E eu acho que no ano seguinte, se a gente conseguir melhorar ainda mais o conselheiro, fazer com que ele veja valor realmente nas entregas do conselho para ele, eu acho que a gente vai ter... Eu vou me dar por satisfeito, senhor. Inclusive,
Tá acontecendo. Eu acho que essa ideia de você trazer esses segmentos, né? Aqui a logística também é uma cidade que respira isso e a gente tem pouca gente. A gente tem muita gente normal, né? Mas você não tem os segmentos tão tradicionais que fundaram Ponta Grossa. Hoje a gente tem um pouco de dificuldade de trazer essa galera que talvez no passado já foi figura carimbada da nossa história de 40 anos participando aqui. E esse pessoal mais avançado, né, das novas realidades, das novas funções também é muito legal. Mas o agro, nós estamos com um trainee, então já estamos começando. Isso aí é muito legal. E esse pessoal, eventualmente, serão os empresários de amanhã da cidade, né? Então, eu acho que o papel do Conselho Jovem em si é fundamental para que dê continuidade, né, em todo esse processo. Inclusive fica aqui o alerta pra galera que assim, não, a gente tem interesse sim, o cara do agro, eu sei que a associação é comercial, mas sim tem interesse do produtor, a quem atua nesse meio, a quem é dos segmentos mais tradicionais, também é muito bem-vindo, não é só porque o conselho é jovem, inovador e tal, que a gente não tem interesse nesse público, né? Muito pelo contrário. Então, Sim, a pessoa sempre vai vir para somar, né? Sim. Eu acho que quanto mais áreas tiver, todo mundo tem interesse em aprender. Isso que me cativa no conselho, porque todo mundo que a gente conversa nas reuniões, enfim, o pessoal quer aprender cada vez mais sobre a área do outro. Às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa faz, e ainda assim eles têm interesse em aprender, conhecer. Cara, recentemente a gente fez a visita técnica lá na fábrica de chocolate, na Cacauvite. Ninguém aqui produz chocolate e ainda assim E todo mundo tava perguntando adorou. tudo. Dentro de um processo, conhecer uma família que, enfim, virou empreendedor por um acaso da vida e acabou transformando ali um império dentro da cidade. Então, acho que é legal você conhecer essas histórias, e, enfim, o pessoal do agro, o pessoal de outras áreas, como o Cris citou, todos eles têm uma história incrível que a gente também quer conhecer e eu tenho certeza que eles vão poder somar muito com o conselho. Sim, sim. E eu acredito que outro ponto também que a gente vai trabalhar bastante, assim, esse ano é em aproximar ainda mais a CPG Jovem de instituições, assim. A gente já fez, essa semana, a gente já estava muito próximo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? Então a gente quer aproximar ainda mais, colocar conselheiros dentro das câmaras técnicas, fazer para realmente participar, porque o projeto do Conselho de Desenvolvimento é 2043, 2043 provavelmente quem está assumindo as empresas aí, das lideranças vai ser o pessoal da CPG Jovem, né? O pessoal dos jovens empresários vão estar assumindo essa cidade que vai ser deixada ali com o conselho, né? E outras coisas, Casa da Indústria, a gente quer aproximar, Sebrae, Senac, enfim, todo tipo de instituição a gente quer aproximar, a gente quer ter uma interação mais forte com a CPG Mulher também esse ano, de executar ações juntos, elas participarem com a gente participar com elas. Então a gente tá bem aberto, assim, pra gente expandir a nossa atuação, a gente não quer só ficar fechado na nossa reunião, né? A gente quer ser Ponta Grossa, né? Tipo, quer participar junto com a cidade, com o Ponta Grossa. Então, assim, a gente quer aproximar e, assim, já fica aberto, assim, quem assistir, quem vê corte e tudo mais, que a gente tá aberto a parcerias, a conversas, a reuniões juntos, assim, com qualquer instituição, qualquer grupo da cidade, a gente tá aberto pra estar junto, assim, sabe? A gente não quer ficar fechado só na nossa sala, a gente não é um clubinho fechado, a gente é da cidade e a gente tá aí pra trabalhar pela cidade. Pra somar, né, Cris? Sim, total. É muito bom que você tenha citado isso, justamente porque a gente consegue colocar um corte disso depois para que as pessoas entendam que a SPG Jovem não é um grupo fechado, que não aceita ideias, que não aceita parcerias, né? Que precisa de um super processo para talvez chegar e conversar. É todo mundo acessível, inclusive a gente quer que seja cada vez mais acessível, quer que as pessoas venham procurar parceria assim como a gente procura, né? Então é muito importante talvez começar a deixar isso mais claro para que quando alguém tem um projeto, quando alguém tem uma ideia, lembre da SPG Jovem, né? Sim, total. Tem muito essa ideia de que a associação, esses conselhos, é só para empresa grande, é só para quem tem dinheiro, só para quem é rico, assim, sabe? E não é um negócio da CPG Jovem, da CPG, é um negócio de associações no Brasil todo, assim. Hoje mesmo, uma empresária lá de Santa Catarina estava reclamando que estava sozinha, não tinha com quem conversar. E eu pesquisei lá a associação comercial dela, falei, tem o grupo da mulher, falei, mas lá é o grupo fechado, não sei o quê. Falei, cara, vá lá e veja. Tipo, não vá nessa do que te dizem que é assim, tipo, vá lá e veja. E geralmente são sempre grupo aberto, sempre acolhem, assim, sabe? Então, não entre muito nessa de que é um grupo só pra quem é rico, só pra quem tem dinheiro, só pra gente consolidada, realmente é pra isso, é pra gente se juntar e crescer junto. O associativismo é isso, né? É a gente desenvolver a cidade pra crescer. Então, a gente tá bem aberto a... Todo mundo que quiser conversar com a gente tá bem aberto.
Eu tenho uma pergunta de fechamento que eu queria que todo mundo respondesse, inclusive eu. Mas antes eu queria saber se alguém quer complementar alguma coisa. Faltou alguma coisa? Da minha parte, não. Bem completo. Acredito que não. Tá. Então vamos lá. Eu quero, de uma forma mais resumida, para a gente pensar em talvez um ponto que seja mais importante, né? O que realmente te toca, assim, dentro do conselho? Porque, por que eu estou perguntando isso? Porque dentro da empresa, ou como empresário, ou como pessoa que está pensando sempre em estudar, crescer, a gente está sempre pensando nisso. Então, são números, e são estudos, e são cursos, e são treinamentos, mas o que faz você permanecer dentro do conselho pensando de uma forma mais emocional mesmo? Que te toca, assim, que fala, eu não quero sair daqui por causa disso. Vou deixar o Cris e o Matheus responder essa Tá bom, pra eles não copiarem você. Assim, eu me desenvolvi muito dentro do conselho. Eu entrei em 2018 no conselho, né? Então eu tenho uns 8 anos já de conselho. E o Cris que entrou no conselho lá na série antiga da CPG ainda, ele é bem diferente do Cris que é hoje, assim, sabe? Lógico que eu me desenvolvi com outras coisas, eu fiz um monte de coisa no meio desse caminho, né? Eu virei professor no meio desse caminho, enfim. Mas o conselho me ajudou a eu ser um cara que me escondia de tudo, a me expor e a ir pra frente de câmera, ir pra frente de palco e falar e participar de uma reunião e não ficar quieto, sabe? Então eu sou outro Cris hoje, assim. Mas eu vejo que hoje, assim, o que é mais forte pra mim é essa sensação de pertencimento e participar de um grupo que é muito conciso, é muito forte, assim, sabe? A gente cria relação aqui dentro, tanto profissional muito forte, então eu tenho muito parceiro de negócio, muita gente que me indica, muita gente que, enfim, que joga junto comigo ali, e eu tenho muito amigo aqui dentro, assim, amigo que eu construí aqui dentro, assim, tipo, sábado a gente tava fazendo churrasco lá com um grupo, assim, sabe? De conselheiros, assim, tipo, então a gente meio que gosta de estar junto, assim, sabe, nesses momentos. Eu acho que isso pra mim é o mais forte, assim, sabe? Eu acho que isso é o que mantém eu muito forte aqui. E as coisas que vêm de desenvolvimento, de você fazer a diferença na cidade, você construir isso, elas acabam que vão somando e tudo isso, assim, sabe? Mas a base núcleo é tipo esse grupo que é muito forte, assim. Eu quero participar desse grupo, eu quero estar junto com esse grupo, eu quero fazer coisas junto com ele e fazer diferença com ele, sabe? Pra mim é o que eu mais... Esse pertencimento é o mais forte, assim, de tudo. Pra mim, a questão de você apoiar nessas causas, eu acho que os projetos, enfim, tudo que a SPG tem, a SPG Jovem tem hoje, participar desses projetos e fazer parte deles com ações, enfim, tudo isso é o que me motiva a estar aqui. Então, eu acho que você se sentir pertencente a algo, como o Cris falou, né? Todo mundo aqui é muito unido, muito amigo, a gente se conversa fora das reuniões, e é bacana de ver que todo mundo pensa da mesma maneira. Eu tenho comigo uma reflexão que você é reflexo das pessoas que você tem em volta de você. E no conselho a gente tem pessoas que pensam muito parecido e eu acho que para o crescimento de todos faz sentido que a gente fique junto, se una e, enfim, busque melhorias. Então eu acho que para mim isso é o ponto principal, assim, pelo qual eu gosto e permaneço no conselho. E outro ponto, acho que é a questão das amizades, enfim, né? A gente Sim. tem pessoas que são pessoas que eu conheci no conselho que eu levo para fora, né? Levo na minha casa, enfim, então acho que essa aproximação acaba acontecendo de maneira muito natural e tranquila, né? Nada invasivo. E, enfim, acho que isso é muito saudável para Uhum. crescimento de todo mundo. Jeff. Eu vejo assim que o conselho, nessa nossa realidade que a gente vive hoje, ele é um porto seguro para as pessoas que estão vendo um mundo mudar muito rápido, encontrarem esse porto seguro, de onde que eles se encaixam nessa realidade, aonde que eu com o meu negócio me encaixo no meio disso tudo. E então um dos pontos muito importantes que faz com que a gente permaneça dentro do conselho é justamente o relacionamento, né? Isso que o pessoal falou aqui é muito verdade. Esse relacionamento ele acontece de uma maneira orgânica, ele vai se transformando nessas amizades e aí sim, né? Amigos, amigos, negócio faz parte, né? A frase que a gente sempre fala. Então, isso é um dos principais ingredientes. Mas nem sempre foi assim na minha jornada, né?
Então, eu também permaneci durante muito tempo porque eu vi a possibilidade da gente fazer a diferença, né? Acho que daí está conectado com essa ideia de onde que eu me encaixo na realidade. Eu vi no conselho o caminho pelo qual eu poderia contribuir para a vida dessas pessoas, poderia contribuir para a minha vida e poderia contribuir para a nossa sociedade como um todo, era por meio do conselho. Qualquer outra porta, qualquer outro caminho com que eu olhasse, eu via que não era assim, dava para fazer, mas não era tão fácil ou de repente não tinha tanta eficácia. E dentro do conselho tem muito disso. Você consegue criar assim muita diferença, você consegue fazer a diferença, criar um legado para deixar para frente, e isso é uma das coisas que eu vejo que é muito legal e que me fizeram permanecer ali dentro. Uhum. No meu entendimento, até aproveitando da visão de vocês, eu vejo como a minha opinião, vamos dizer assim, tá certa, porque todo mundo citou um pouquinho dela, que é essa questão do apoio, do quanto é bonito, o quanto o conselho se apoia. É aquela história do não é importante para mim, mas é importante para você. Então eu vou te ajudar. Então eu vou comprar a sua ideia, então eu vou estar com você, então eu vou te ouvir. E é difícil hoje, porque tá todo mundo tão preso no seu próprio mundo, né? Tá todo mundo tão pensando no seu negócio, no seu desenvolvimento, na sua casa. Hoje, as 24 horas que a gente tem no dia são poucas, falta horas, né? Todo mundo vive essa demanda excessiva, essa questão de ter que fazer um pouco de tudo, né? Porque você abre um negócio, você tem um papel, com aquilo ali vem diversas coisas. Vem a administração, vem o financeiro, vem o marketing, vem o relacionamento, então é tudo. E o conselho se apoia muito, as pessoas se ouvem, né? Eu acho que a escuta ativa é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter. É o fato de você sentar, conversar com alguém e essa pessoa te ouvir. E o conselho tem disso, de ouvir o que é importante para o outro e achar um jeito de comprar ideia, de ajudar. Isso é sensacional. Com certeza. Um exemplo prático disso é o seguinte: a gente está aqui conversando, mas todo mundo espera a sua vez por falar, ninguém interrompe. Sim. É muito disso de escutativa, né? E isso não é uma coisa forçada. Ninguém passou Exato. aqui dando um aviso briefing, para Um um briefing para script. todo mundo, não interrompe o outro ali, não, é muito natural, né? Porque as pessoas se respeitam acima de tudo, né? E aí a liderança se manifesta de uma maneira em que ela realmente pode crescer, atingir novos horizontes. E essa é a verdade, né, do nosso conselho, que possa cada vez mais formar novas lideranças que venham a mudar não só um futuro desse como existe dentro do conselho, mas talvez, por que não, transpor as barreiras do conselho para que essa realidade que a gente vive dentro do conselho não seja restrita só a nós, né, mas seja uma realidade de toda a nossa cidade também. Eu acho que isso seria um objetivo fantástico. Assim. Com toda certeza. E é legal ouvir a tua percepção, que a gente tem entendimento que tá no caminho certo, né? Eu acho que Total. a gente tá na diretoria desde o ano passado, o Cris e o Jeff como vice e o presidente na gestão anterior. A gente vê que tá dando continuidade, né, no caminho certo, e essa tua percepção foi, acho que a aclamação aí que deu Sim, certo, né, a total, gestão. total. Então, legal isso aí. Sim, sim. É, assim, é uma coisa que eu sempre penso, assim, sempre... Eu já participei de vários grupos, assim, de... Grupos network que não são a mesma ideia do conselho, né? Mas, enfim, são grupos também, né? E eu sempre via a galera, assim, sempre tentando mostrar que tava bem, sempre tentando mostrar que tô ganhando muito dinheiro e tô rico e fiz uma venda milionária. E em momentos que a pessoa não tá bem, muitas vezes ela até finge algumas coisas que tá bem, né? Finge que tá bem ali pra não passar mal pro grupo. E ali no conselho a gente tem isso, não tinha. Eu acho que todo mundo consegue ser eles mesmos, sabe? De tipo, momentos que tá bem festejar e todo mundo ficar alegre, momentos que não tá tão bem abrir isso pro grupo e a gente tentar de alguma forma, nem se a gente não conseguir ajudar, né? Mas conseguir pelo menos dar um apoio ali, né? Tipo, tipo, tamo junto, é isso aí, sabe? Então ali no conselho a galera consegue ser eles mesmos, assim, eles não precisam esconder quem eles são, não precisa esconder se tá bem, se tá mal, não precisa, pode usar a roupa que quiser usar, sabe? A gente não tem muita frescura com isso, assim, sabe? Então, assim, cada um consegue ser eles mesmo ali, com a identidade deles, com o momento deles. E eu acho que isso também faz a gente ser muito forte, assim, sabe? A gente não tem Sim. máscara ali dentro do conselho de ter que passar que tá bem, ou ter que se vestir de um jeito específico pra entrar num grupo, pra fazer parte. Cada um é do seu jeito e, enfim, a gente vai prezar muito por isso sempre, assim, que cada um seja o seu jeito ali.
Meus queridos, muito obrigada. É sempre uma satisfação ouvir vocês falarem, porque a gente sai daqui com ideias, com ensinamentos e a última vez já foi assim, hoje novamente um reforço de que o caminho está sendo seguido da forma correta, né? De que os bons frutos estão sendo colhidos. Então, muito obrigada e eu desejo uma excelente nova gestão e uma excelente participação para nós como conselheiros, você como consultivo, Jeff. E eu convido você a seguir as nossas redes sociais, a SPG Jovem no Instagram, acompanhar, assistir os novos episódios. Agora a gente vai ter uma continuidade de episódios. É isso. Só Beleza. agradecer o pessoal e acompanha a rede social aí da SPG Jovem. Lá tem todas as novidades As que a gente infos. as informações. E, enfim, é isso. É isso, né? Maio tem feirão no imposto, A gente vai falar mais sobre ele mais depois. sobre isso, Uhum. e agosto vai ter uma entrada de novos membros, então fique de olho lá, quem quiser fazer Sim. parte, em agosto vai ter oportunidade. Legal. E eu, nesse novo papel do consultivo, por mais que ele seja um pouco mais distante da realidade do dia a dia ali dos conselheiros, que eu creio que seja inclusive saudável, fico à disposição da nova diretoria para contribuir dentro do possível e para que a gente possa, né, inclusive dar o máximo possível de efetividade ao conselho consultivo no apoio da diretoria e da liderança principalmente. É isso aí.